Começa agora, Insilenciáveis, com Priscila de Sá. Olá, bem-vinda ao Insilenciáveis, o podcast onde as palestrantes que você admira molham as palavras e revelam tudo sobre os seus palcos e, principalmente, seus bastidores. Eu sou Priscila de Sá, primeira palestrante de liderança feminina do Brasil, mentora de speakers, e a minha convidada é apenas a única sommelier do planeta de vinho, charuto, alcoólicos, água, chá, café, azeite e mel. Se eu esqueci alguma coisa, ela vai me corrigir. E ela é especialista em palestras de experiências. Ela vai ensinar a gente como a gente pode colocar vivência e sensorial nas nossas palestras, por mais técnicas que elas sejam. E ela vai contar como ela faz isso. Micaela Paim! Que alegria, Pri. Que honra estar aqui nesse espaço. E poder me tornar uma das insilenciáveis também com você, que é referência para todas nós. Ela sempre foi uma insilenciável. Gente, vou Gratidão. dizer uma coisa para vocês. Eu tô tomando vinho, inclusive é um vinho incrível, que é o Cabernet Franc, da coleção Madames, da La Grande Beleza, que é uma vinícola brasileira, que tem mulher no comando, na liderança de Pinto Bandeira, e que tem essa arte linda, linda, linda. Deixa eu ver se dá para ver. Tem essa arte linda, 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 e que é uma experiência, só o comprar, só o adquirir. Mas a Micaela, hoje, ela está tomando suco de uva integral, porque nós bebemos socialmente e ela profissionalmente, ela está numa fase detox, mas ela conhece o vinho e a prova. Mica, conta pra gente como é você trabalhar com aquilo que as pessoas se divertem. Olha, Pri, inicialmente eu sei que sempre desperta aquele olhar do ai, meu sonho é fazer o que você faz. E eu uso e abuso disso e falo assim para os amigos: eu posso beber, fumar e comer e ainda dizer que estou trabalhando. Então, eu brinco com essa ideia de que existe esse brilho no olhar, de que meu trabalho, de fato, é só pegar uma taça e degustar, sendo que isso é só 5% do meu trabalho. Então, existe um bastidor enorme, extremamente complexo, e principalmente para mim, como mulher que começou muito nova, numa área tão dita masculina, trouxe enormes desafios. Conta um deles, assim, só pra gente ter uma ideia de como é você começar jovem, mulher, bonita, num mercado muito masculino, de produto com alta taxação, quase sempre é consumido por homem, né? Então, Com certeza. Exatamente. Então, como é que foi pra você entrar, você se consolidar? Primeiro você conseguir entrar, depois você conseguir se consolidar. Conta um pouco do que você passou, de como você se posicionou, porque isso vai servir para muitas palestrantes. Com certeza. Eu acho que desde o momento que eu iniciei, trabalhando em restaurantes e vendo que eu era a única mulher. Indo fazer meu primeiro curso de vinho e vendo que eu era a única mulher ali. Indo atuar na área e também a única mulher. Então, eu era muito questionada, não só pelos próprios clientes que eu atendia, mas como pelos colegas de trabalho e também até pela minha família, por exemplo. O que uma mulher tá fazendo à noite, servindo bebida alcoólica, falando de charuto? Então, eu tive que tomar uma decisão muito firme e muito nova, com menos de 18 anos, que era aquilo que eu queria fazer. E eu não aceitaria fazer aquilo com nada menos do que total excelência. E essa decisão, ela determinou vários dos meus passos. Então, eu tive que ir contra a vontade de pessoas que eu amava. Eu tive que me submeter a várias situações desagradáveis, mas porque eu tinha muito certo qual era o meu caminho, o que eu pretendia fazer e principalmente onde eu queria chegar. Então, eu estava tão focada nisso que esses pequenos problemas e desgostos, eles ficavam só pequenos, porque eu tinha um objetivo. Senão, com certeza, eu teria parado, muito nova, porque até poucos anos atrás, antes de ter um reconhecimento internacional, eu era questionado, o que ainda, depois de 10, 15 anos, eu ainda estava fazendo na área. Então, se eu não tivesse um acordo comigo, um compromisso comigo, uma ideia sobre quem eu queria ser, independente de opiniões externas, eu jamais teria chegado onde eu cheguei. Jamais.
Que tipo de perrengue Ah, uma especialista sim. em vinho, charuto, azeite passa quando vai apresentar, dar uma aula, conduzir uma formação, que você faz brilhantemente suas formações? Que tipo de perrengue passa? Dá um exemplo aí pra gente. Com certeza. Eu vou contar um que foi... Os perrengues aconteciam, mas a partir desse eu comecei a entender que eu poderia me divertir mais no perrengue, ao invés de tornar aquilo um assunto pessoal, um trauma, ou uma coisa que me inibisse de continuar. Então, era comum eu estar servindo uma taça de vinho no restaurante. E o cliente de uma mesa, por favor, sommelier. E chegava eu. Pois não, senhor, eu sou a Micaela, vou fazer o seu atendimento, tudo mais. Estou falando de 10, 15 anos atrás. Não, eu pedi o sommelier. Pois não, senhor, eu sou a sommelier, eu vou te dar... Não, você não tem idade e mulher não entende de vinho. As primeiras vezes que isso começou a acontecer, de fato eu tinha 18, 19 anos e era muito difícil. Com o tempo, e essa cena se repetiu várias vezes, várias, assim, incontáveis. E aí eu descobri que saber não só sair de saias justas, mas saber rebolar nas saias justas. E agachar até o chão na saia justa. Segurando bandeja. Com 3 garrafas e 15 taças. Então, a partir daquele momento, eu entendi que eu teria que ter formas de chegar. Eu não tenho como mudar minha idade, eu não tenho como mudar meu gênero, mas eu tenho como mudar meu nível de conhecimento. E essa foi a minha maior aposta. Eu falei, no conhecimento não vão discutir comigo. O restante não tem como, mas conhecimento não. E foi aí que eu chegava e falava, você não quer me dar uma chance hoje? Quem sabe eu não conheça? Quem sabe eu não aprendo com você? Então, eu ia chegando devagarinho. E ele, pra provar que ele estava certo e você era muito júnior, dava a chance e Óbvio. dava com os burros na água, se eu te conheço. Exato, obviamente. E o mais gostoso ficou quando ele chegava para sommelier, por favor. Pois não, senhor? Não. O gerente. Pois não, senhor? Eu quero que chame o dono da casa. Pois não? Aí ficou legal. Aí começou a ficar mais divertido, né? Eu aprendi a ter tiradas leves. Porque, afinal de contas, e até pegando esse perrengue para entrar um pouco no aspecto da experiência. Independente de quem sou eu como pessoa, se eu gostei, se eu não gostei, se o cliente chegou de uma maneira ou não, o que ele está fazendo ali? Como muitas vezes as pessoas estão numa palestra, numa vivência, ele quer viver uma experiência. O cliente não sai de casa para beber um vinho para uma situação ruim. Ele já está se propondo a viver algo bom. E dentro disso, também cabe a gente, ainda mais nessa área que é masculina, que vinho, charuto são produtos reconhecidos no mercado de luxo como sinônimos de status, principalmente no Brasil. Então, ali ele está querendo mostrar que ele toma aquele vinho, que ele fuma aquele charuto e que ele sabe o que está fazendo. Então, eu tenho que colocar isso na minha equação para entender como que eu vou administrar esse baile que está acontecendo e como que eu vou ser maestra ali, porque ali eu não estou para discutir com ele. Ele não sabe o que é a minha jornada e eu também não preciso levar isso à mesa. O que eu preciso levar ali é encantamento. Então, entender que os meus 95% de bastidor me dá suporte para no 5% ali de momento palco, eu saber levar aquilo com maestria. E não levar, às vezes, um perrengue, um desgosto, alguma coisa ruim, como, ai, meu Deus, levei uma facada, não sei mais o que fazer a partir daqui. Então, eu cuidei muito da minha estrutura para quando chegasse esse momento, eu saber ali, né, driblar, sorrindo, no salto alto e sabendo fazer uma piada, né? E muitas vezes, por exemplo, eu me colocava em risco, falava assim, olha, eu vou servir, mas será que eu vou gostar? Mas não sei, porque eu tinha escolhido. Eu falava assim, se você não gostar, hoje eu que pago o seu vinho. Então, eu provocava e eu sabia usar o meu quê feminino da forma certa, muito pontual. Não precisava trazer
um sex appeal onde não precisava, mas eu sabia usar o lado feminino no sentido de uma pequena provocação, um sorriso, né? Um bailado ali, porque era muita saia justa uma atrás da outra. E ao longo do tempo, isso me ajudou a me tornar forte para suportar coisas tão maiores que vieram depois. Tipo? Tipo, ser a sommelier do rei do Catar. Ai, meu Deus, isso é incrível. Isso foi um grande momento, porque há 7 anos atrás eu abri a minha carreira para o mercado internacional. E até que no meio da pandemia, eu recebo uma ligação de um headhunter americano me dizendo que eu fui selecionada para um processo seletivo para ser a sommelier do rei do Catar. E eu achei que ele estava brincando. E eu achei que era um amigo gringo me ligando e fazendo uma piada. Ou golpe, né, gente? Vamos combinar. Se sou eu, se é você, a gente vai dizer, é golpe. Ele vai terminar pedindo dinheiro. E até que eu fiquei desconfiada no primeiro momento, no meio da pandemia. E aí eu falei, tudo bem, eu participo desse processo seletivo. Eu era a única pessoa da América Latina. Tinha 2 americanos, 3 asiáticos, 2 europeus. E aí se tornou aquele processo seletivo todo, onde eu fui extremamente desafiada, não só em questões técnicas e práticas. E o mais interessante, ele queria uma sommelier de charutos. Então, imagine, eu estudei por mais de 20 anos. Vinho, bebidas alcoólicas, mel, azeite, chocolates, enfim, tantas coisas. Mas foi o charuto que me levou lá. Foi o charuto que era exatamente, de tudo que eu era especialista, era o que eu era mais criticada. É o que eu era mais desafiada. É o que toda hora eu era questionada. E aí eu falei, que bom que é essa especialização que está me levando até lá. Passei nesse processo seletivo, descobri depois que passei de lavada, o que ficou ainda mais gostosa essa vitória. Fui para o Catar antes da Copa do Mundo e estruturei e criei o Cigar Lounge mais exclusivo do planeta, que era essa minha missão, criar o espaço onde se degusta charutos e bebidas e mais exclusivo para atender quem? Celebridades, jogadores de futebol, outros reis, príncipes. Porque a grande magia de um cigar lounge é que lá não é só um espaço de degustação. É lá onde acontecem as maiores negociações. Inclusive, nesse espaço, algumas das maiores do mundo aconteceu enquanto eu estava lá. É lá onde, de fato, os reis, príncipes, sheiks conseguem ter um pouco de privacidade, porque não é nem um espaço aberto como um restaurante, também não é um escritório, mas é um espaço que tem o tempo de um charuto ali para uma negociação. Então, muitos encantamentos aconteceram ali. E como conquistar os homens mais ricos do mundo. Aí é que eu falei, agora sim. E aí você agradeceu a todos aqueles babacas que te testaram a vida toda, porque se você não tivesse passado por eles, você não estaria preparada para uma prova tão maior, nesse nível. Mica, e aí nessa experiência internacional, resumindo tudo que você disse até aqui, a credibilidade não se alcança quando você tenta parecer mais velha ou quando você se embaranga para eliminar os componentes atrativos da sua aparência. Sim. Isso eu já aprendi com você. Não existe atalho para credibilidade. Existe conhecimento, existe competência e inteligência emocional. Exato. Vulgo, jogo de cintura, diplomacia. E aí, quando você chega num país muçulmano, com leis, não é nem regra, não são nem códigos sutis, são leis muito rigorosas. Como uma pessoa que está chegando com tanto prestígio e credibilidade se adapta à cultura, hein? Olha, essa era a minha maior preocupação. Porque a parte técnica eu estava muito pronta. Eu não esperei uma grande oportunidade chegar para me preparar. Isso foi um grande pulo do gato de toda a minha carreira. Eu sempre me preparei com antecedência.
Eu não esperei essa oportunidade de chegar para aprender a falar inglês ou para aprender a administrar um negócio ou treinar uma equipe. Então, isso me colocou muitos passos à frente. Eu estava muito pronta. Mas, obviamente, como uma mulher brasileira, na minha idade, não sendo uma mulher casada, isso tem um outro peso lá também. Um outro peso, verdade. Então, e lá, Pri, eu estava indo administrar um negócio, um projeto, uma equipe para a terceira maior família mais rica do planeta. Um local ao qual uma mulher muçulmana não tem a permissão de entrar. Então, uma mulher que mora no Catar, ela não pode entrar num bar. Ela não entra num cigar lounge. Os muçulmanos chegavam e quem estava lá administrando o local era uma mulher estrangeira e brasileira. Porque lá, olha que interessante, lá o maior preconceito é com o seu passaporte. A primeira pergunta que te fazem lá é: Where are you from? Da onde você é? Eles não perguntam o seu nome. Eles não se importam tanto com aspectos visuais. Mas da onde você é, muda tudo. Lá você é mais respeitado se você é um europeu, por exemplo. Se você é um americano. Agora, América Central, América Latina, de jeito nenhum. E boas partes da Ásia também não. Então, eu tinha vários desafios ali. O que até trabalhando com vinhos, azeites, charutos, eu entendo que por trás de uma taça não tem só uma bebida, tem toda uma história, tem toda uma cultura. Para estudar o vinho, por exemplo, eu tenho que estudar a história do mundo pela vertente do vinho. Tem que, desde antes, tem que ler Bíblia, tem que passar por todos os lugares que o vinho passou. E, através desses estudos, eu entendi que é muito importante eu beber daquela água. Então, antes de ir para lá, eu estudei as leis, eu estudei as vestimentas, eu conversei. O que vocês esperam de mim como uma mulher brasileira, estrangeira? Qual é o tipo de atuação que vocês desejam que eu tenha? Então, eu me preparei para aquele cenário para chegar lá e estar o mais adaptado possível. Então, muita coisa que eu imaginei que seria muito mais difícil foi muito mais tranquilo, porque eu falei, meu Deus, uma mulher lá, como é que vai ser? Preciso usar um hijab? Não, de forma alguma. Eles queriam que eu estivesse vestida de forma executiva e estavam felizes porque eu era a escolhida. Então, tinha esse brilho. Esse lugar é um lugar de prestígio, mas uma linha muito tênue. É um limbo. É um limbo. Você é tipo uma cidadã, uma pessoa de lugar nenhum, porque você nem é a brasileira que eles estão acostumados, infelizmente. A brasileira, eu tô falando o clichê, tá? Para quem só nos ouve, estou falando com muitas aspas, viu? Isso. Um clichê da brasileira que se formou, o estereótipo da brasileira no mundo. Você nem tá nesse lugar, mas você também não é uma deles. Você é um ser híbrido ou alheio de um limbo mesmo. Como a alma da mulher se sustenta no momento para continuar a ser um ser que não pertence. Você não pertence. Exatamente. Ali. Exatamente. Onde você buscava forças? Eu tive que trabalhar duas linhas muito fortes. Primeiro que eu descobri que ser simpática e legal não funciona lá. E você imagina me conhecendo há tantos anos. Isso é problema. Eu, que sou a pessoa que chega, oi, bom dia, dou oi pra todo mundo, sou gentil com todo mundo. Eu descobri que lá isso é péssimo. E não por uma questão cultural, por uma questão de poder. Ser simpático é coisa de pobre. Ou de fraco, ou de socialmente desprivilegiado. Também não. É o que então? Lá, especificamente lá, ser gentil parece que você está fora do contexto. Porque lá é um jogo de poder. Unicamente. Eles não relaxam em momento algum. Ali é tudo sobre poder. Ali porque ali realmente são os homens mais ricos do mundo. E se tem uma coisa que eu entendi ao longo dessa jornada, que eu acho que foi uma decisão, talvez inicialmente inconsciente, mas depois extremamente consciente, foi: eu vou dar o que vocês querem, em troca de fazer o que eu desejo. Então, isso foi uma coisa muito clara ali para mim. Então, eles queriam brincar de poder e masculino e brigar. Tudo bem. Há 20 anos eu tô trabalhando só com homem. Eu sei fazer isso. Quer que eu chegue junto, que eu brigue, que eu fale mais assim, que eu chegue na reunião e faça uma reunião de 10 minutos, brigue com todo mundo? Tudo bem.
Aí eu chegava para minha equipe e tratava eles como uma mãe. Cuidava, queria saber se estava bem. Então, eu tinha que estar muito no auge do masculino e no auge do feminino e não pirar e tentar equilibrar todos esses pratos, que eles eram eles mexiam muito mais comigo em nível pessoal do que profissional. É isso que eu quero saber. Muito mais. Em nível profissional, eu tirei de letra aquilo ali. Então, e aí o pessoal, essa sustentação veio basicamente de onde? Puramente inteligência emocional. Tá. Puramente. E a minha estrutura pessoal, ela foi se formando tão ampla e profunda quanto a minha área profissional. Hoje, quando as pessoas veem a minha área profissional, falam, meu Deus, você é sommelier de tanta coisa, tem restaurante, trabalha com tanta coisa. E eu penso, se essa pessoa imaginasse como é minha vida pessoal, ia cair o queixo, porque a minha vida pessoal ela é muito mais trabalhada do que a profissional. Sem esse trato íntimo, eu jamais conseguiria atingir o que eu atingo hoje. Jamais. Pra vocês entenderem, ela é muito jovem mesmo, não é procedimento não. Ela é muito jovem, ela começou criança, ela virou gente já trabalhando e servindo ao público. Mica, eu lembro, você estava contando, né, da posição da pessoa brasileira lá e da mulher brasileira lá no Catar. Sim. Eu lembro de um dia que você postou com o maior orgulho, que todo dia ali, ou todo começo de expediente, tinha ali uma homenagem ao país, e um dia era a homenagem do Brasil, e você foi apresentar o Brasil para a sua equipe, os seus colegas de trabalho, gestores, enfim. A responsabilidade que uma profissional, mulher brasileira, tem quando sai do Brasil de ser uma embaixadora, uma embaixadora não reconhecida pelo Itamaraty, né? Tem, e são poucas as que abraçam, né? Não, aqui a gente vira mais brasileira quando tá fora do que quando tá dentro. Essa é uma bandeira que eu sempre carrego, né? Dentro e fora, né? Eu falo muito de Brasil no Brasil e também, quando eu tô lá fora, eu faço muita questão de me posicionar. Lá fora não é sobre mim, né? É o meu país. Para mim, eu carrego com muito orgulho, assim, e carrego como uma responsabilidade, porque eu escolho dessa forma. E eu acho que tem uma questão... E ali, nesse caso específico, eu tinha outros pesos, eu fui a primeira mulher da história do Oriente Médio a criar um projeto com charutos e bebidas. A história milenar do Oriente Médio. Eu fui a primeira sommelier do país. Eu fui a primeira mulher brasileira a atuar no melhor hotel do Catar. E eu fui a primeira mulher a ter um status tão alto de um cargo profissional dentro do país. Eu representava muita coisa. E eu sabia disso. Em algum momento, eu deixei que o meu exemplo falasse por mim. Da mesma forma que a gente faz com família, eu posso falar mal, mas ninguém de fora pode falar. Eu não deixo ninguém falar mal do Brasil. Se não é brasileiro, não pode. Não admito. E uma coisa que eu sempre fiz muita questão também é de mostrar a nossa potência. Então, eu fiz um projeto que foi o primeiro café da história do mundo para harmonizar com charutos e foi um café brasileiro. Então, sempre quando eu podia levar o Brasil e mostrar o Brasil com a dimensão que a gente realmente eu sempre o fiz. E aí chegou um fato bem curioso, bem engraçado. A primeira vez que eu fui lá, quase não existiam mulheres brasileiras, ainda mais em cargos elevados. E eu lembro que numa sala com 14 executivos, todos homens, todos árabes, eles falaram assim, olha, Micaela, já tá aqui, acho que fazia uns 6 meses, 8 meses. Aí eles falaram assim, olha, você realmente nos surpreendeu. A gente não sabia que mulheres brasileiras eram assim, tão inteligentes, falam tantas línguas e que tem uma execução tão boa, que são multidisciplinares. Aí eu ouvi tudo aquilo e todos eles concordando, e daí eu falei assim, muito obrigada, mas no meu país eu sou tipo nota 7, assim, porque lá todas são assim. Então eu nunca deixava eles sonharem que a mulher era diferente, né? E eu sempre fazia questão de enaltecer. E claro, numa outra oportunidade eu levei outras mulheres para lá, né? De 42 países, levei brasileiras também. Então, cheguei na frente, abri portas e depois abri o caminho para que outras viessem. O único sentido de você ser a primeira num ambiente machista é você guardar lugar para outras virem depois, senão você não fez nada, você não dividiu a história. Se você se acomoda no privilégio, eu sou a escolhida do poderosão, isso é tão pouco, né? Sem dúvida. Que incrível. Mica, falando sobre
as suas palestras de experiências, eu já Sim. participei de algumas e foram inesquecíveis. Quais são os temas que as pessoas mais te pedem e que as empresas, os eventos pedem? Fala, vamos chamar uma palestrante de vinho ou de charuto, de experiência sensorial. Quais são os temas e as situações mais frequentes em que uma palestra desse tipo Sim. cai muito bem? Olha, o que mais me pedem é degustação, harmonização de uísque com charuto, degustação de vinhos, criação de harmonizações. Isso é o que mais me pedem, mas não é o que eu faço. Sim, você vende o que eles querem e entrega o que Isso. eles precisam. Arrasou, Exatamente. exatamente. Então, primeiro eu entendo por que eles chegaram naquela conclusão. E normalmente é a falta de conhecimento. Ah, não, a gente quer divertir eles. Ou eu entendo muito qual é o momento. Né? É um momento que o chefe está dando uma bonificação, é um momento que a equipe está desunida e você acha que o vinho vai unir as pessoas. E muito pelo contrário, depois da segunda taça de vinho fica muito perigoso o evento. Você perde muito. Uma palestrante tem que ter uma linha tão importante e uma estratégia tão boa para palestrar com álcool que muitas vezes as pessoas não levam em consideração. Porque o silêncio da minha sala é quando eu inicio. Mas depois da segunda taça é outra. E como que eu mantenho o mesmo silêncio, o mesmo nível de atenção? Será que talvez aquela parte mais impactante que as pessoas gostam de deixar... Ai, por último, para todo mundo sair super feliz, será que é o momento ou será que eu tenho que antecipar isso? Será que a parte técnica eu não deixo antes? Porque se eu trouxer depois, talvez, o nível... Porque isso é uma questão não só da pessoa estar embriagada ou não. Isso é uma questão científica. A pessoa não tem o mesmo nível de coordenação. Então, se a pessoa chega, eu sirvo um welcome drink, cria uma experiência que pode parecer maravilhosa, e no final vamos fazer o áudio, que é a harmonização, a pessoa ela nem consegue pegar. E eu trabalho com vidro, eu trabalho com coisas sensíveis, então meu nível de estratégia tem que ser outro. Eu nunca tinha pensado nisso. Você faz o caminho inverso. Totalmente. Porque palestrante Totalmente. sem álcool, o que ela faz? Ela vai manipulando a energia do Isso. auditório, da plateia, Aham. para que o final seja o ápice, o êxtase e o grande final. Você não pode fazer Não. isso, senão as pessoas estão num estado alterado. Então, você Isso. primeiro tem que fazer elas... Primeiro você ganha elas nesse Isso. estado e depois vai acalmando e você tem que entregá-las calminhas. Exato. E principalmente de forma segura, né? Eu me coloco muito na responsabilidade de que as pessoas vão sair daqui, elas vão dirigir, elas vão, né? Eu não suportaria a ideia de fazer um evento espetacular e saber que alguém sofreu um acidente de carro porque saiu embriagado. Pausa para um brinde, o dela com suco de uva, o meu com vinho. Lembrando, se beber, não dirija, não palestre e não mande oi sumido. De acordo, a sommelier assina embaixo. Você sabe que eu não tô bebendo por uma questão pessoal, mas muitas vezes eu brinco dizendo que eu só bebo em serviço. E assim, Mica, a gente precisa falar isso. Você é uma das profissionais que mais valorizam os produtos brasileiros. Isso mesmo, assim. Há um tempo atrás, ela teve umas caixas chiquérrimas, sofisticadérrimas, com itens brasileiros de primeira qualidade dentro, e aquilo era um sucesso. Então, a gente precisa pontuar muito. Momento baboseira. Ai, o momento baboseira. Maravilhoso. Momento baboseira é aquele momento em que a convidada fala de alguma baboseira que ela ouviu em palestra ou então disse. Qual que é a sua? Olha, eu vou te contar que algumas vezes eu fui parada no meio da minha palestra por alguém querendo questionar alguma coisa sobre o meu tema. Porque o meu tema parece ser um tema acessível. Vinho, cerveja, cachaça, coquetéis. Parece ser um tema que todo mundo conhece. Vinho, as pessoas tomam e tudo mais. Só que o que a prática e a experiência me trouxe? Normalmente, eu já sei que essas baboseiras estão por vir. E normalmente, eu tenho algum slide da minha apresentação que vai sanar isso de uma forma com muito aprofundamento, muito embasamento e muita amplitude. E aí eu uso aquela pessoa, fulano, vou responder a sua pergunta, mas não agora. Chega o meu momento do slide. Fulano, por favor, quer subir no palco?
Por favor, tem um slide aqui, ó, que fala com certeza. E claro, dependendo da situação, porque eu já tive pessoas muito grosseiras. Muito grosseiras. Assim, no meio da palestra, parando tudo. E até pessoas querendo tirar sarro, ou pessoas que... E tem pessoas também que bebe 2 goles de cerveja e né, usa isso como um pretexto de tô bêbado e eu posso falar o que eu quiser, como se fosse uma credencial de agora eu posso falar a baboseira que eu quiser. Então, driblar isso também, trabalhar com pessoas que bebem é diferente. Ter uma estratégia antecipada para as possíveis baboseiras que virão Com da certeza. plateia. Interessante isso. Porque depois de alguns anos já deu para gerar essa métrica, né? Quais são as perguntas, E mesmo que se não tiver essa baboseira, eu já sei quais são as perguntas mais convenientes para aquele tema. E uma coisa que eu uso muito ao meu favor, e eu vejo poucas pessoas usando, às vezes, a pessoa quer entregar muito e mostrar que ela sabe muito. Mas eu sempre digo, a teoria é para os teóricos e o consumo é para o consumidor. Então, a gente tem que entregar questões de consumo. Se eu pegar esse vinho aqui agora e falar, não, porque o Cabernet Franc vem da origem, blá, 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 blá. Você fala, tá, olha, realmente parece que ela sabe o que está falando, mas não entendi nada, parece uma outra língua. Então, para mim, o auge da minha técnica é conseguir entregar aquilo de um modo que a pessoa fala assim, como é que eu nunca pensei nisso antes? Ah, claro! Ou ela vai usar aquilo pro resto da vida. E ela sempre vai lembrar que um dia a Micaela, ou naquela palestra, aquele cliente que deu aquela palestra para aquela pessoa... Interessante o que você está falando. Eu já fui em palestra de vinho chata pra caramba, porque era enciclopédica. Isso. E aí você vê que, geralmente, o sommelier ou o enólogo que está fazendo a palestra, ele quer só mostrar, exibir o conhecimento dele enciclopédico. Exatamente. Mas não muda a vida de ninguém, a pessoa não sai dali com uma história, uma transformação, alguma coisa que ela leva para a vida, né? Exato. Então, por exemplo, no mundo do charuto, o que eu faço? Ao invés de ficar falando a parte técnica que é absurda da produção, por exemplo, eu conto a curiosidade do por que o charuto Coíba é famoso. Por que o charuto Coíba é famoso? A gente pode compartilhar honestamente, eu acho que não vale o hype. Me perdoem. Olha, por isso que é bom a gente falar com mulher. Mulher não tem esse medo de falar, não gostei do Blue Label, não gostei do Coíba. O homem, ele vai morrer fumando um charuto que não gosta, mas ele vai fumar a anilha, a marca ali, ele vai fazer questão. Então, olha só que interessante. E esse é o tipo de conteúdo que eu entrego para as pessoas, que elas vão consumir, elas vão gostar e vão replicar. Isso é uma coisa que eu tenho muito em mente quando eu vou estruturar uma palestra. Você está educando o mercado. Não é só aquele público, é o mercado todo. Legal. Então, eu entrego a educação e entrego uma coisa, principalmente na minha área. O que ele vai chegar na tabacaria ou na próxima rodada de vinhos com os amigos da confraria e vai poder falar como se fosse dele. Então, eu dou algo. Não é a informação que a pessoa replica, é um conhecimento que ela leva com ela. Então, por exemplo, na história... Por que esse charuto, que o mundo inteiro conhece, o charuto Coíba, é o mais famoso, mais vendido e o mais falsificado? Falsificado, sim! É uma demanda que aquela ilhota de Cuba, aquela micro-região chamada Vuelta Barro, que é a região que produz aquele charuto, não existe geograficamente a capacidade de produzir a demanda mundial. E um charuto só fica pronto, no mínimo, depois de 2 anos. Desde a semente até a comercialização. Então, não existe, matematicamente falando, a quantidade de charutos que o mercado exige. Então, ele é muito falsificado. Aqui no Brasil, chega a ser até 80% dos charutos cubanos. Eu tenho certeza disso. Então, o difícil é você achar um original. Exato. Eu tenho certeza disso. E aí, imagine, Fidel um dia sai da sua casa, o ex-presidente cubano, Fidel Castro, e o seu motorista está fumando um charuto. E ele percebe que aquele charuto é muito aromático. E pergunta de onde é esse charuto. Eu falei, esse aqui é um charuto simples, é meu vizinho que produz. Traga um para mim amanhã. No outro dia, ele aparece com 2 desses charutos. E aí, ele fuma esse charuto, adora o charuto e pede para que comece essa produção para ele. E aí entra o que para mim é um dos maiores cases de marketing da história. Ele simplesmente... durante vários anos,
possibilitou que somente amigos do governo, diplomatas, pessoas que estivessem na lista de Fidel Castro, celebridades, jogadores de futebol, guitarristas, astros de rock, somente as pessoas mais badaladas do mundo tinham acesso àquele charuto. Você podia ser o sheik que for, a pessoa mais rica do planeta. Quero comprar. Tá na lista? Não? Então não tem acesso. Até que, numa Copa do Mundo, na Espanha, ele resolve comercializar. O que você acha que aconteceu? Bum. Boom! Ou seja, é um hype que a gente popularmente chama de gatilho da escassez. Exatamente. E aí, como que eu determino que é o melhor algo que é vivo, que está em constante evolução? Charuto envelhece, vinho também. Então, como que eu determino algo que é vivo, está evoluindo e é consumido por pessoas vivas que também estão evoluindo? O meu paladar hoje não é o mesmo de ontem, nem de 10 anos atrás. Nem o vinho, nem o charuto e nem tantos outros produtos. Então, como que eu determino isso? Não existe o melhor. Existe o melhor para aquela ocasião, para aquela pessoa, para aquele momento. Então, às vezes é esse despertar que você entrega e a pessoa fala... "Ah!" E aí o consumo dela nunca mais é o mesmo. E é por isso que não é feio se você está num restaurante tomando um vinho, tá pela metade da garrafa e você sentiu, gente, isso é o melhor vinho que eu podia tomar hoje. Fala, gente, tá tão incrível essa experiência. Pode colocar numa sacolinha que eu vou levar para casa. Eu quero Isso. continuar degustando na minha casa. Não tem nada de feio em fazer isso. Isso é muito elegante, Se você inclusive. entender esse princípio. Isso é maravilhoso. E quantas vezes também, num charuto, às vezes estou super motivado para fumar um charuto, não estou me sentindo bem, vou pausar o meu charuto. Não vou mais fumar esse charuto. Então, isso também não deixa de ser um autoconhecimento. Então, é tão bonito, eu poderia ensinar tecnicamente, segura sempre a taça pela haste, olha a cor, né, ali, o vermelho, o púrpura, E se eu lembrar a pessoa que só dela fazer isso, ela está vivendo o momento presente? Não tem como você estar aqui com a tua taça, pensar, nossa, será que eu paguei o boleto do gás? Não tem como, não tem como. Então, muitas vezes, na experiência, é lembrar, não no caso o que é o vinho, é quem é a pessoa com o vinho. Né? Então, muito dentro da experiência, isso serve para toda a temática também. Quem é a pessoa dentro daquele tema? Né? E isso realmente é muito envolver. E aí, eu acho que o que me ajudou a lapidar isso foi trabalhar muito o ego. Porque, de repente, eu era referência em São Paulo, aí me tornei referência no Sudeste, aí no Brasil, aí no mundo. Ou eu pegava tudo isso para ficar toda pomposa, ou eu falava, tá, mas que mensagem que eu quero entregar, afinal das contas? Tá tudo bem a pessoa não achar que eu sou ótima, excelente, ou que um estranho valorize meus 20 anos de estudo. Não, é 20 anos de estudo para poder falar com uma pessoa que nunca bebeu um vinho ou para discutir com um rei do porquê que ele não deve gastar milhares de dólares naquele vinho que não faria sentido para a adega dele. Então, é saber ter esse leque, saber como usar e saber que a maior riqueza que eu vou ter é o meu conhecimento para a situação e não que o outro valide que eu sou boa naquilo. E eu sou prova de que você realmente tem o ego trabalhado. Porque ela fala de conquistas com uma naturalidade que a gente precisa desenvolver. Nós palestrantes temos uma dificuldade, fica se diminuindo. Não, é o cursinho, palestrinha. Eu não falo no diminutivo. Não fala nada no diminutivo. Ela é a maior, a primeira e a do planeta. Ou seja, ela inclui algumas galáxias, né? Inclusive nos scores dela. Então, assim, você vê ela falando com essa propriedade das conquistas dela. E ela realmente tem o ego trabalhado. É o tipo da pessoa que te recebe na casa dela, com escaldapé. Isso é real. Né? Te serve, prepara um chá, um café e fala, o que você quer agora? O que você quer agora? E ela é isso mesmo, para os íntimos. E, Mica, você me ensinou uma coisa sensacional. Talvez por você trabalhar com tantas energias e um campo tão aberto, que essas substâncias propiciam dentro das palestras. Você me ensinou uma vez a manipular a energia do auditório. Eu quero que você dê uma palhinha para as minhas insilenciáveis. Isso é ouro, hein? Eu sou uma pessoa que fica drenada mesmo. Tem algumas plateias, alguns eventos que me deixam drenada. E aí eu tampava o umbigo e tal, e às vezes sentia que não era suficiente.
Aí, não sei quem, bota um pedacinho de pau de canela no umbigo embaixo do esparadrapo. E chegou uma hora que não é suficiente. Um dia ela me ensinou, com gestos, manipular a energia da plateia. Foca nela, Gui, que ela vai ensinar, ela vai dar uma mentoria de milhões para você nunca mais sair drenada. Não ser derrubada por uma plateia desafiadora. Tem públicos de palestra que são desafiadores, gente. Nem sempre você vai ser recebida com pompa e circunstância. Fala, Mica, como que a gente faz isso? Você pegou o ouro agora, Peguei! hein? Essa é a dica que eu só dou, tipo, pra Pri. Mas vamos lá, todas elas merecem. Então, insilenciáveis. Tudo é energia, frequência e vibração. Isso já era dito por Tesla, Einstein e agora por nós. Então, primeira coisa, você precisa entender que você tem um campo energético. E quando a gente está ali no palco, várias energias daquele público estão ali, vibrando com você. E você pode aumentar essa frequência, pode diminuir, você pode silenciar. E tudo isso tem que partir de você. Então, primeira coisa, entenda que há energia em você. Pegue aí com as suas mãos e sinta. Puxe a energia e sinta, você vai sentir a tua energia aqui. Isso aqui já é uma manipulação de energia. Então, é muito importante que você entenda que isso está aqui. Não é porque você não pode ver que você não pode utilizar isso ao seu favor. Extremamente importante que você proteja o teu campo energético. Antes de entrar no palco, peça uma proteção a quem você acredite, se quiser fazer uma oração. E você pode imaginar, de fato, você entrando ou colocando uma capa ou entrando, imagine como se fosse um saco de dormir. Você vai entrar em cima, vai vir lá do seu pé puxando. Eu já coloco um zíper, tá? Porque eu sou uma mulher mais prática. Puxando aqui, fechando os olhos, protegendo o teu campo, colocando a sua intenção antes de entrar no palco, antes de sair da sua casa. Qual que é a tua intenção? Qual que é a mensagem que você quer passar? E entenda que movimentos podem te ajudar. Se você começa a trabalhar essa energia em si, e veja bem, isso não é uma coisa que a gente só faz antes de entrar no palco. A gente faz todos os dias. Isso é uma prática energética para que na hora que você precise, você tenha o máximo dela. Movimentos como quando a gente quer elevar alguma coisa. Eu posso estar aqui falando com vocês e eu posso elevar essa energia. Como muitas vezes eu posso ver que está muito agitado e, de repente, eu começo a falar aqui e eu começo a trazer essa energia daqui para baixo, para ir dissipando. Eu posso imaginar ali, muitas vezes, você vai entrar numa palestra com um tema que não tem nada a ver com o seu, ou com uma energia que não tem nada a ver com a sua, e você tem uma palestra em seguida, você pode imaginar uma luz lilás roxa permeando toda aquela plateia, uma luz de transmutação, uma luz de São Germain. Então, você pode trazer tudo isso. Mas, obviamente, isso parte também do pressuposto de você trabalhar isso aonde? Lá no seu bastidor. Porque o nosso palco é isso, nosso palco é 5%. Para estarmos aqui hoje, quantas coisas a gente não viveu. Então, eu valorizo muito o meu bastidor. Muito. E eu trabalho muito essas energias. Acordo, só de eu saber como eu estou me sentindo. Aí, quando eu chego para palestrar, para mim é muito evidente sentir a energia do meu público, exatamente porque todos os dias eu treino essa capacidade de autopercepção. E depois você amplia isso para o teu mercado. E, obviamente, você consegue atingir níveis tão superiores, porque daí a gente não tá... Uma coisa que eu aprendi é que a gente não pode só depender da gente, que é uma impressão que a gente tem, principalmente mulheres autônomas que palestram. Tudo depende de mim. É a minha voz. E eu tenho que estar lá. Ai, meu Deus, o cabelo. Ai, meu Deus, a roupa. Ai, o que eu tenho que falar. Ai, e quantas de nós não somos nós mesmos? Vai lá, a gente que faz a nossa apresentação, a gente que faz a temática, a gente que prepara o brinde, a gente que... E, de repente, tudo é a gente. E a gente está deixando de contar com forças muito maiores, né? Até a nossa própria energia. A gente acha que a gente é só um corpo que anda, que fala, que exemplifica, e temos vários outros corpos, né? Nós temos nosso campo mental, energético, espiritual, e quando a gente traz essa imensidão, fica muito nítido no palco. A luz que a gente gera no palco é muito fora de série. Muda a egrégora, né? Totalmente. Totalmente. E a gente descobre que cada uma das pessoas que estão lá
também representam um pouco da gente. E aí é que tem uma emoção muito maior. Porque a gente se vê com cada pessoa que está ali, a pessoa se vê na gente, é um nível de abertura maior. E aí, cadê o ego essa hora? O ego cai, porque você está tão mais elevado, sua energia, sua vibração, sua frequência, ela está tão conectada com uma coisa maior. A minha mensagem, a minha proteção, sobe energia, eu quero entregar o meu melhor aqui, agora. Não sobra espaço pro ego. Isso é muito bom. É duro, porque todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser validado, todo mundo quer ser visto. Mas eu aprendi que a gente não pode exigir do outro que a gente não se dá. Então, se eu não estou me validando, por que eu quero que um estranho que acabou de me ver me valide? Né? Se eu não estou me amando em plenitude, por que eu acho que alguém de fora que vai assistir uma palestra minha vai me amar? Né? E aí eu comecei a fazer um trabalho tão interno que aí quando chega ali, aflora, porque tem muita coisa para sair, né? Não é só o meu tema. Aí vem essa energia, e depois a manipulação, ela vira uma brincadeira, né? Aí a piada, você já consegue subir aquela energia de alegria, você vai brincando no palco, é uma delícia. Veio urucubaca, você devolve. Isso! Veio inveja, você devolve. Isso! E aí tem alguns mantras que a gente pode fazer. Eu faço alguns em casa. Às vezes em casa até para receber as pessoas. Eu falo, olha, que a pessoa sinta a paz que há na minha casa, que sinta o amor, a gratidão, e que se tiver qualquer coisa, que fique do lado de fora da porta. E a gente pode fazer isso numa palestra também. Olha, eu quero que cada pessoa que vem aqui hoje, se tiver qualquer energia, que não esteja conectado com a minha energia, que fique lá do lado de fora, que só vai ter alegria, só vai ter amor, que as pessoas vão sair daqui muito mais prósperas, que elas vão se conectar a essa energia maior, que nada mais é do que acessar essa energia. Não tem nada mais lindo do que vibrar com o sucesso do outro. É mesmo. Eu cheguei aqui animadíssima. Pri, que incrível esse podcast. Me trouxe esse quadrinho lindo. Trouxe. Aí, ó, me trouxe esse quadrinho lindo. Que já tá aqui, já virou galeria do podcast. Mica, momento chupa-mundo. Quando você descobriu que você era tão boa de palco, eu não tô falando de tudo que você estudou, do universo do vinho, do charuto, das bebidas, água, café, blá, blá, blá. Não, como você descobriu? Caramba, eu faço as pessoas pararem, pensarem, se emocionarem e saírem daqui sem esquecer de mim e do que eu falei. Quando você descobriu? Como foi esse momento? Olha, eu acho que esse baque veio forte, porque eu sempre sentia isso. Porque eu tive um curso muito bom chamado Minha Mãe. Sabe aquela mãe que fala, vai, sobe no palco, fala, né? Fala com as pessoas. Então, desde pequena, ela me incentivava. E aí eu era, né, a oradora da turma, representante, a primeira do balé. Então, o palco, ele é comum para mim. Sempre dá frio na barriga até hoje. Mas eu já subi lá muitas vezes, o que me ajuda. E eu sempre falei muito, sempre fui muito comunicativa, trabalhando em restaurante. Então, essa parte estava muito tranquila. Mas eu acho que quando aos poucos eu ia sentindo esse pequeno momento chupa-mundo, mas eu acho que quando bateu forte mesmo, é quando eu estava fazendo uma palestra e eu tive que fazer essa palestra em 4 línguas. Uau. E eu fiz todo mundo chegar no êxtase em 4 línguas. Eu falei, ok, né? Ok, validação máxima, Super Blaster Plus, ok, fechamos, zeramos esse jogo, zeramos. Ali foi gigante, isso foi em Dubai, há 2 anos e meio atrás, mais ou menos. E aí era para um grupo de diplomatas, e tinha príncipe, tinha rei. E aí eu sabia que nem todo mundo estava à vontade com o inglês. E eu não falei para ninguém. E eu preparei o material em 4 línguas. Então, e não só fazendo quase uma tradução simultânea, mas entendendo qual era o momento de falar, para também não ficar cansativo para quem não falasse aquela língua. Então, eu criei toda uma estrutura, dividi em grupos. Então, enquanto um estava numa degustação, eu entrava na explicação com o outro, para tudo ficar muito fluido. E aí, nesse momento, quando eu vi os olhos daqueles grandes homens brilharem, todos eles levantarem para me aplaudir de pé, e eu falei, ok! Aí foi literalmente um chupa-mundo.
Literalmente. Chupa o universo. Chupa Foi. mundo em 4 línguas. Foi. Ali Ai, foi que grande. tudo. Mica, quando que uma insilenciável silencia? Olha, cada vez mais eu encontro várias razões para estar em silêncio. A primeira delas é: eu não dou moral para arquiteto de obra pronta. Então, para quem chega, nunca viveu aquilo, nunca carregou uma bandeja, não sabe o que é estar num bastidor, não sabe o que é ter um bastidor e quer discutir o palco, eu não perco tempo. Eu não perco tempo quando eu vejo que a briga é por ego. Eu termino muito rápido uma discussão como essa, deixo a pessoa ganhar. A minha paz vale tanto mais, tanto mais. E, principalmente, essa realmente é quando eu me calo mesmo, é quando é por status em mídias sociais. A minha vida, ela é real. Ela não é online. Você precisa ensinar isso. A Mica tá fora não, ela tá nas redes, tá? Ela tem um LinkedIn muito ativo, ela tem um Instagram que é gerenciado por uma equipe, mas ela não tá naquela pira de ficar stories, tô aqui, Sim. stories. Ela sempre já foi meio assíncrona, a gente nunca soube Isso. muito bem onde ela estava. Os stories dela nunca foram referência de local, nunca foi muito síncrono. Mas agora, mais ainda, você tá quando? Desde dezembro que você não tá todo dia no Instagram, nos stories? Desde novembro. E aí, como você faz isso e ainda vendendo? Qual o segredo? Porque ela não deixa de fazer negócio. Isso. Diga de passagem, meu valor só aumentou. E agora eu tô podendo escolher para quem eu vou palestrar, para quem eu vou gerar projetos. Isso está sendo muito bom. Porque, principalmente no meu mercado, tem muito sommelier de Instagram. Quando eu me formei sommelier de vinhos, você tinha que ter, no mínimo, 2 anos atuando num restaurante para ganhar o seu diploma. Era um curso de 2 anos e meio. A pessoa faz um workshop hoje e diz que é sommelier. Faz um curso de 1 semana e diz que é sommelier. Muitas vezes sem nenhuma certificação, sem nenhum estudo, nenhum embasamento. E é muito fácil estar atrás de um telefone, onde você pode editar, onde você pode usar um chat EBT, que pena. E aonde ali tudo é muito editável, muitos filtros, né? E a questão não é o filtro só no rosto, é o filtro na palavra, é o filtro... E você pega aquela pessoa, sacode ela na vida real, não sai nada dali. E trabalhando para esse público a mais, eu conheci muitas pessoas muito famosas no Instagram, de milhões e milhões de seguidores. E quando eu vi, eu falei, aquela pessoa é essa? Meu Deus. Não, é exatamente o que eu não quero. Não entrega nada na vida real. Nada. E a minha vida toda pautada na vida real. Tudo que eu entrego é experiência na vida real. E, recentemente, eu não assinei um contrato, porque a pessoa falou assim, mas você vai ter visibilidade e repercussão e vai ter sucesso, que nem os influenciadores. Eu falei, meu Deus. Eu falei, obrigada, é exatamente o que eu não quero. Eu influencio pessoas, eu não sou influenciadora. E isso foi uma coisa que eu fiz muita questão. Eu sempre dei muito conteúdo, mas eu não sou criadora de conteúdo. Então, eu sempre, estrategicamente, nunca deixava ninguém saber onde eu estava, em que país eu estava, onde eu estava jantando. Mostrava, mas não mostrava. E agora eu não mostro mais nada. Eu não tenho o aplicativo do Instagram no meu celular desde novembro. E não tenho vontade nenhuma de voltar. E a vida é sensacional aqui fora. A paz de ir em qualquer lugar e não precisar ficar fotografando tudo, sabe? A paz de poder me conectar com as pessoas sem ter que fazer foto, ter que fazer coisa, ter que fazer... Voltei a fotografar na horizontal nas minhas viagens. Isso coisas que mulheres ricas fazem. Ricas de verdade. Maravilhoso. Então, agora também eu busco estar muito bem posicionada. Eu também mudei um pouco o meu nicho. Então, eu não vou estar necessariamente onde as pessoas imaginam que o vinho e o charuto vão estar, mas que tem tudo a ver. Então, eu cerco muito bem para estrategicamente estar nos locais corretos, nas horas corretas, para ter esse alto nível qualitativo. Ser encontrável por quem interessa. Exato.
Ela entrega tudo ou não entrega? É experiência, não é encanto? É encanto. Ela falou isso, encanto. Primeira palavra que ela falou de experiência, encanto. E ela é todo o encanto. Mica, eu não sei nem como te agradecer. Contato da Mica. Mica tem a formação de sommelier de charuto mais completa do Brasil, quiçá do mundo. Sim. E fica de olho nas redes, principalmente Instagram e LinkedIn. Com se você quiser certeza. participar e sair de lá com conhecimento e capacidade para encantar outras pessoas também. Mica, Com muito certeza. obrigada. Não sei nem como agradecer. Gratidão, Ai, é que uma amor. honra estar aqui e que esse sucesso prospere cada vez mais e que cada vez mais as insilenciáveis entendam que vibrar com o sucesso do outro é encostar nessa energia do sucesso. Então, quanto mais eu vibro com o seu sucesso, mais eu me conecto com essa energia. Então, que nós mulheres saibamos nos conectar energeticamente para que quando a gente esteja no palco, a força de todas nós esteja lá também. É, que lindo. Meu amor! Viu só? Esse podcast é feito com a sua participação. Deixa aqui nos comentários o que você mais curtiu, o que fez mais sentido para você da conversa com a Micaela. E deixa também sugestões de nomes que você quer ver aqui sentado nessa cadeira. Porque não é coíba. Essa cadeira é para poucas, mas é para as boas de verdade. É para as Sem hype, originais. é para as originais. Obrigada. Valeu, beijo e até a próxima. Obrigada.